Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Feliz Ano Novo, é o primeiro Jornal Câmara Notícia ao vivo de 2025. Semana começando, segunda-feira, 6 de janeiro. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 4 minutos. E eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto. O número é o mesmo do ano passado, 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular agora para você ver que dá certo, viu? Você vai abrir a câmera do seu celular como se fosse tirar uma foto. Mas antes de apertar para tirar essa foto, você só vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. E olha só, no dia 1º de janeiro de 2025, o vereador Luiz Rossini tomou posse de uma cadeira aqui no Legislativo Campineiro. E com isso, se tornou o parlamentar com mais mandatos no Legislativo aqui da cidade, agora são 7. E também no dia 1º de janeiro foi reconduzido à presidência da mesa diretora da Câmara para o biênio 2025-2026. E eu tenho o prazer de recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Então, presidente Luiz Rossini, seja bem-vindo ao Jornal Câmara Notícia, ao vivo nesta segunda-feira, 6 de janeiro. E qual que é o sentimento de iniciar um novo mandato? Seja bem-vindo e feliz Ano Novo. Legal, obrigado Gabriel, obrigado a quem nos assiste, um feliz ano novo com muito trabalho, né? 2025 eu estou muito otimista com relação ao ano, tenho certeza que a gente vai produzir muito. Presidente, na eleição para a escolha que teve da mesa diretora da Câmara para este biênio, o senhor recebeu 27 votos contra 6 obtidos pela vereadora Mariana Conte. E são 7 diferentes partidos que estão à frente da nova gestão da Câmara. Como que o senhor enxerga esta nova configuração aí para este biênio que se inicia? Na composição da mesa, obviamente, a gente procurou respeitar a proporcionalidade das bancadas, né? Mostrando a pluralidade que é hoje a Câmara de Vereadores, com esse conjunto de partidos diferentes, inclusive alguns com ideologias opostas, né? Mas essa composição reflete o que foi o resultado da eleição, né? A gente procurou contemplar, em tese, a vontade da população, da sociedade que elegeu esses vereadores por partidos, também na composição da mesa que vai conduzir os trabalhos no próximo biênio. Para quem está nos acompanhando, então, primeira secretaria ficou com o vereador Guilherme Teixeira, a segunda secretaria com o Rodrigo da Farmadic, terceira secretaria os parlamentares elegeram Arnaldo Salvetti e para a quarta secretaria o vereador Doutor Ianco. Vereador Hermínio Monteiro vai ser o primeiro vice-presidente e o Eduardo Magoga o segundo vice-presidente. O vereador Carlinhos Camelô assume a corregedoria da casa e vai ter como substituto o vereador Roberto Alves. Essa nova configuração é para dar uma continuidade no trabalho que fora realizado na última legislatura ou é tudo diferente, presidente? Não, na verdade a gente tem como meta e compromisso continuar um trabalho que a gente tem feito de reestruturação da Câmara, de fortalecimento, né, da Câmara como poder legislativo, ampliando a transparência, melhorando, aprimorando os processos, pensando numa reorganização administrativa da casa para preparar a Câmara para os próximos 30 anos, atendendo inclusive uma das diretrizes que consta do nosso planejamento estratégico. Então, aquilo que está sendo feito e que está dando resultado, obviamente a gente pretende continuar, sempre com alguma inovação. É claro que num novo mandato, com novos vereadores, novas expectativas, a gente tem que também atualizar o modelo de gestão para atender às expectativas da cidade também, né? É sempre, assim, continuar aquilo que está dando certo, melhorando aquilo que pode ser melhorado. Na sua resposta, o senhor falou sobre transparência. E a gente sabe que Campinas é uma das maiores cidades do país, é uma metrópole com mais de 1 milhão de habitantes. E o senhor está no comando de uma casa legislativa, imagino que é uma grande responsabilidade. Na sua gestão, a Câmara ela ganhou o selo Diamante como um dos órgãos públicos que dá mais transparência nas ações
para com a população. Como manter o que já foi feito e com esse desafio de sempre conseguir melhorar nas mais diversas áreas? Esse é um esforço que depende, inclusive, da nossa capacitação, da qualificação do nosso pessoal da casa. A estrutura administrativa da Câmara, ela possui profissionais de excelência e o resultado disso que a gente conquistou é fruto do trabalho, da dedicação, do grau de profissionalismo dos nossos servidores, que são concursados. Então, para que isso continue nesse trabalho de melhoria contínua, a gente tem um programa de treinamento, de qualificação através da Elecamp, para capacitar e manter os nossos servidores atualizados com a legislação, com as inovações, seja do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista tecnológico. Então, sim, existe um esforço grande de investimento na qualificação e na modernização administrativa da casa para a gente continue sempre nesse nível de transparência. Para nós foi uma honra, né, ser uma das poucas câmaras do Estado de São Paulo e do Brasil a receber o selo Diamante, né? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o órgão que faz o controle e a fiscalização de todas as prefeituras, câmaras e entes públicos, né, tem um critério muito rigoroso de avaliação e na análise, né, dos nossos sistemas de controle e transparência, a gente obteve a nota máxima praticamente. É uma honra, isso demonstra que a Câmara tem feito um trabalho com muita seriedade, com muita responsabilidade, que não é só o presidente, é a mesa diretora, apoio dos vereadores e principalmente da nossa equipe técnica. E a gente quer continuar nesse processo de fazer a Câmara não só mais transparente, mas fazer a Câmara cada vez mais próxima da sociedade e trazer a sociedade também para perto da Câmara, acompanhando, fiscalizando, criticando, sugerindo. Isso ajuda a fortalecer os mandatos e, obviamente, exige dos vereadores também assim, uma resposta mais adequada a isso. Eu tenho alegria de ter conduzido esse processo como presidente. Eu acho que o fato de ter sido reeleito reflete um pouco isso, né, o reconhecimento dos vereadores. Como você falou, é uma responsabilidade. Ser vereador em Campinas é uma honra enorme. Eu, no 7º mandato, você não sabe como estou feliz. E ser presidente dessa Câmara, além da honra, a responsabilidade ainda maior. E eu vou me esforçar para corresponder às expectativas. Outro assunto importante na sua resposta, você falou conseguir aproximar da população. E durante o seu mandato, durante os últimos anos, a gente percebeu diversas atitudes que a Câmara teve. Então, com exposições ali entre o plenário e o plenarinho, tem a questão do QR Code para a população poder acompanhar a pauta das reuniões. A TV Câmara Campinas, ela transmite as reuniões das comissões, das frentes parlamentares. Qual que é a importância do trabalho que é realizado por o Legislativo chegar até a população e depois escutar a resposta também da população? Eu acho que primeiro você só vai ser reconhecido se as pessoas conhecerem o que a Câmara produz. Então todo o nosso esforço de abrir a Câmara, e quero cumprimentar toda a equipe da TV Câmara que tem prestado esse papel importante, até de utilidade pública, de ajudar a divulgar aquilo que a Câmara discute, debate, as ações que a gente desenvolve. Nós criamos os programas, por exemplo, Câmara na Rua, que permite que o vereador, a partir de uma indicação, um requerimento, uma iniciativa dele, ele vá junto com a população mostrar o resultado da atuação do vereador na prática. Isso ajuda não só mostrar o que o vereador está fazendo no mandato, mas mostrar para a cidade qual é o papel do vereador. Então esses esforços ajudam não só aproximar a Câmara, mas fazer com que as pessoas entendam que o Poder Legislativo é importante para a democracia, que a Câmara de Vereadores cumpre um papel fundamental no governo do município e que os vereadores podem sim ajudar a resolver muitos dos problemas do dia a dia da população. Então, quando a gente fala de aproximar, significa dar conhecimento do que a Câmara faz e pode fazer pela população. Por falar nesta ajuda, né, nós vamos mostrar hoje aqui no Jornal Câmara Notícia a questão das emendas impositivas. Pelo 3º ano consecutivo, vocês tiveram à disposição 1,2% do orçamento. Esse ano deu pouco mais de 3 milhões de reais. Como foi esse trabalho também de poder identificar os problemas da nossa cidade e conseguir colocar no orçamento do município, nas mais diversas áreas, sendo obrigatoriamente 50% para a área da saúde?
Primeiro que a emenda impositiva se mostrou ser um instrumento legislativo fundamental, importante, inclusive para esse processo de valorizar a atuação do vereador. E uma característica da emenda impositiva é que a gente consegue dar um ajuste fino no processo de planejamento da prefeitura, porque às vezes há necessidades que são pontuais de uma região, de uma comunidade, de uma entidade, que ficou fora, né, do radar da prefeitura. Sim. Então o vereador consegue, identificando isso, fazer com que através da emenda impositiva você consiga resolver uma situação que beneficie uma comunidade, uma coletividade. Isso mostra também a importância do vereador, que ouve, que acompanha, sente as dores, conhece as dificuldades e naquele instrumento mais imediato que a emenda impositiva tenta resolver. Já estamos, esse ano vai ser o 3º ano de aplicação da emenda positiva, se mostrou ser uma medida acertada, uma iniciativa importante que ajuda ainda mais a fortalecer a imagem do Poder Legislativo. Ótimo. O senhor citou sobre a prefeitura, então vamos lá. O senhor foi reconduzido então para um 7º mandato, vai dar continuidade na presidência aqui da Câmara. No Executivo, o prefeito Dário Saad também conseguiu a reeleição, 67% dos votos, foi em primeiro turno. São poderes independentes, mas há uma boa relação, diálogo. Como é que é a relação da Câmara com a prefeitura para poder resolver os problemas da cidade? Eu, pelo menos, procuro cumprir aquilo que está na lei orgânica. O artigo da lei orgânica fala que o governo do município é exercido conjuntamente pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. São poderes independentes que têm que funcionar, cada um com a sua missão, mas de forma harmônica. Quando você tem uma boa relação com o Executivo, facilita o processo. E quando o Executivo manda projetos que a Câmara entende que é importante para a cidade, aprova, na verdade você está beneficiando a população, a cidade. Então, a gente teve uma relação respeitosa, independente, a Câmara não abriu mão do seu papel de fiscalizar. Né? Quando um vereador identifica um problema e faz uma indicação, seja para consertar, tapar um buraco na rua, podar uma árvore, melhorar a condição de atendimento de uma unidade de saúde ou de uma unidade de educação, ele está exercendo o seu papel de fiscalização. Olha, prefeito, aqui não está funcionando adequado, então, por favor. Então, a gente vai continuar com essa tarefa de fiscalização, porque é com o vereador, muitas vezes, que a população tem contato. É mais fácil bater na porta, chegar no gabinete ou pelas redes sociais do vereador e apresentar a sua reivindicação, do que chegar no prefeito. E o vereador faz essa ponte, ouvindo a sociedade, né, e fazendo as indicações. Mas isso, dentro daquilo que é o papel constitucional do vereador, o prefeito Dário, ele teve, até por ter sido vereador, foi também presidente da Câmara, ele tem a compreensão qual é o papel do Legislativo, isso facilita. Então a gente tem tido bom relacionamento. O resultado disso aí é que o governo conseguiu dar resposta para a população. O fato do prefeito ter sido reeleito com 67% é uma avaliação de que foi o governo e a Câmara colaborou com isso. Né? Então, para que ele pudesse construir 16 creches, por exemplo, a Câmara teve que aprovar uma lei. Né? Então, há uma relação muito importante, cada um na sua função, mas para garantir o governo do município, primeiro, o respeito dos poderes é fundamental e a gente tem conseguido fazer isso. Sobre essas demandas, né? Neste início de ano nós já tivemos fortes chuvas, derrubaram dezenas de árvores pela cidade, a gente já teve rua alagada, casas inundadas. É um reflexo que acontece todo o verão e aí com o acúmulo de água tem calor, daqui a pouco a gente vai discutir a questão da dengue também. Quais são os desafios que o senhor espera encontrar neste mandato ou neste início de ano, presidente? Primeiro, o enfrentamento das chamadas emergências climáticas. É uma prioridade que está na pauta de todos os municípios, aliás, no mundo inteiro. Né? As mudanças do clima são uma realidade e os eventos extremos, né, provocados dessas mudanças têm acontecido cada vez com maior intensidade, com maior frequência. Então, hoje, o desafio é para todas as cidades, e Campinas é diferente, como preparar Campinas para mitigar as consequências desses efeitos. Essas fortes chuvas que acontecem assim em pouco espaço de tempo, numa região menor, que provoca alagamento, é uma realidade. Então, Campinas já sinalizou, né, vai construir os piscinões. A ideia é fazer com que essa água possa ser retida na cabeceira
dos principais vales para evitar que o volume de água, né, cause enchentes, provoque danos. Então esse desafio está colocado, a Câmara tem debatido, tem discutido, tem ouvido especialista, tem encaminhado sugestões, tem feito propostas para ajudar, obviamente, o prefeito a enfrentar essa realidade que hoje é pauta, é prioridade, né, também da cidade e da Câmara de Campinas. O senhor falou sobre essas dificuldades das cidades, né? O senhor foi o presidente do Parlamento Metropolitano, nós acompanhamos algumas reuniões. Permanece para agora 2025? Pois é, nós vamos agora, no começo do ano, obviamente, fazer uma reunião. Eu ainda como presidente tenho a obrigação de chamar essa primeira reunião, onde será feita a nova eleição, né? Se os vereadores da região acharem importante, eu me disporia a continuar como presidente. O parlamento tem cumprido um papel importante e quando você traz questões como essa, por exemplo, a questão da inundação dos municípios Capivari, Montemor, Afar, talvez muitas ações que você faça antes de chegar, que Campinas adote, pode ajudar a evitar as consequências lá. E para além das enchentes, né, por exemplo, você falou da dengue, né? A gente deve enfrentar nova onda de dengue aí. E isso é uma coisa que tem que ser tratada de forma coletiva. Os municípios têm a sua responsabilidade, as prefeituras, a população, mas o governo do estado e o governo federal também tem que ajudar nisso, né, aportando recursos para a gente poder enfrentar essas necessidades. Muitas vezes exige investimento de infraestrutura, que não é barato. E o orçamento dos municípios às vezes não dá conta de você fazer isso. Então a gente precisa sim da parceria do Estado e da União para enfrentar os principais problemas da cidade. Presidente Luiz Rossini, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, participar do primeiro Jornal Câmara Notícia ao vivo de 2025. Estaremos juntos durante todo este ano, mostrando o trabalho dos parlamentares e um recado para quem está nos acompanhando. Primeiro, é uma alegria e honra, né, continuar sendo vereador e presidente da Câmara de Campinas. Eu quero falar para a população que conte com a Câmara, conte com os vereadores, traga as suas demandas, as suas reivindicações, aponte as necessidades e dentro daquilo que é a competência da Câmara, a gente vai estar procurando ajudar a resolver. Sempre com muita transparência, muita ética, com senso de responsabilidade. Eu estou otimista com relação a 2025, tenho certeza que a Câmara vai dar a resposta que a cidade precisa. E assim, pedir a Deus também que abençoe todas as famílias e nos proteja dessas adversidades. Ótimo. E sobre esse otimismo, já no Jornal Câmara Notícia, ao vivo, nós vamos falar sobre emprego, porque lá no Centro Público de Apoio ao Trabalhador tem mais de 400 vagas disponíveis só para esta segunda-feira. Tem ainda as notícias do Legislativo, as notícias da Metrópole, tem o nosso quadro de Olho na Educação, tem previsão do tempo para terça-feira, muitos assuntos. Rápido intervalo, a gente volta já. Meio-dia mais 34, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos com as notícias do Legislativo, porque os vereadores tomaram posse no dia 1º de janeiro para a legislatura 2025-2028. Confira como foi. Com um plenário lotado de convidados e com a presença de autoridades, a posse dos vereadores para a legislatura de 2025-2028 do prefeito e vice-prefeito teve a mesa composta exclusivamente por mulheres. A vereadora Mariana Conte presidiu a solenidade por ser a parlamentar que recebeu o maior número de votos. Cada parlamentar fez o juramento na tribuna e assinou o livro de posse. Além dos 23 vereadores e vereadoras reeleitos, a Câmara tem, a partir do dia 1º de janeiro, 10 novos parlamentares para o Legislativo Campineiro. O prefeito reeleito Dário Saad e o vice Vanderlei de Almeida
também tomaram posse na Câmara. A vereadora Mariana Conte lembrou que esta foi uma solenidade bem diferente do que ocorreu em 2021, em que a posse foi em período de pandemia da Covid-19. É uma satisfação, uma responsabilidade, como a mais votada da cidade, dar posse para os vereadores, para o prefeito e para o vice-prefeito. Agora também com uma novidade, né, que são 5 mulheres, né, da primeira vez, no 2017 era a única mulher, em 2020, no meio da pandemia, né, com aquele monte de restrição, nós tivemos um recorde de mulheres, agora nós temos 5 mulheres, com a chegada da Fernanda, companheira do PSOL, então é uma enorme responsabilidade, sabemos que os desafios são imensos. Mariana Conte enfatizou a importância da Câmara ter 5 mulheres no Legislativo, o que significa uma tendência da participação feminina na política. É uma conquista, né? Na verdade é uma tendência e não vai parar por aí não, a gente vai aumentar, a luta por igualdade, o feminismo, a ideia radical de que as mulheres são gente, que elas podem estar onde está, as mulheres na sua diversidade, isso é uma força imparável e que está transformando a sociedade brasileira, com reflexo aqui em Campinas também e na Câmara Municipal. A emergência climática está aí, a defesa dos serviços públicos também é uma necessidade para a nossa cidade, então eu quero assim dizer que é uma satisfação, mas é também um compromisso aqui, também reafirmando o compromisso de luta, de resistência contra contra a destruição ambiental e contra a precarização, e eu acho que é isso que a Câmara tem que passar, essa é a imagem que a Câmara tem que passar, de combatividade, de firmeza e que assuma uma postura altiva e independente para fazer os enfrentamentos necessários. Em seguida, reeleitos para a Prefeitura de Campinas, Dário Saad e Vanderlei de Almeida tomaram posse aqui na Câmara também no dia 1º de janeiro. O artigo 64 da Lei Orgânica do Município determina que a posse dos cargos de prefeito e vice-prefeito seja na Câmara, prestando o compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a do Estado, a legislação municipal, assim como observar as leis em geral. E assim foi feito na recondução aos cargos Dário Saad e Vanderlei de Almeida, reeleitos no primeiro turno em Campinas. Prometo exercer com dedicação e lealdade o cargo de vice-prefeito, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Por Deus, pela minha família e pelo povo campineiro. O prefeito reeleito agradeceu os 68% dos votos válidos e falou na tribuna da sua emoção em ser empossado em um período bem diferente de 2021, quando estávamos em pandemia. É uma emoção muito grande receber a posse para o segundo mandato. Me lembro bem, 4 anos atrás, fizemos uma posse virtual no momento que a pandemia não permitia uma posse presencial como está no dia de hoje. São emoções diferentes. Naquele momento, na incerteza da pandemia, incerteza não só com a saúde, com as vidas, mas incerteza com o futuro do mundo, do nosso país e de Campinas, a gente assumiu o mandato que tivemos a segunda onda da pandemia, que foi extremamente impactante. Mas a cidade, com o apoio de todos, toda a sociedade, todos os trabalhadores da saúde, todos os que sofreram, não só do ponto de vista da perda de algum ente querido, mas também os reflexos na economia da cidade. Tivemos aí 1 ano e meio, quase 2 anos, dedicados somente à pandemia. E depois, em 2 anos e meio, nós tivemos que fazer as entregas que nós tínhamos nos comprometidos. Mas a cidade saiu mais forte da pandemia, como já saiu da primeira vez que sofreu no final do século XIX, com a epidemia da febre amarela. Dário agradeceu à Câmara e parabenizou os vereadores eleitos. Parabenizar a Câmara Municipal de Campinas e espero que essa nova composição continue trabalhando de maneira construtiva para que a cidade possa avançar cada vez mais. O chefe do Executivo citou também os desafios para os próximos 4 anos. Uma cidade que está olhando para frente para construir a igualdade de oportunidades,
para zerar a fila de creches, para trazer empregos e também estímulo ao empreendedorismo para que a população possa gerar renda e ter uma qualidade de vida melhor. Temos, sim, uma cidade com indicadores macroeconômicos que muitas vezes nos colocam como a 11ª, 12ª cidade em macroeconomia do país. Mas temos, sim, uma parcela da população que é a parcela vulnerável e nós precisamos trabalhar cada vez mais para diminuir a vulnerabilidade na cidade de Campinas. Nós já conversamos ao vivo com o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, e agora a gente conta como foi a eleição para a mesa diretora do biênio 2025-2026. A nova mesa diretora, que vai ficar à frente da gestão da Câmara de Campinas no biênio 2025-2026, foi eleita por 27 votos. Na eleição, cada parlamentar, em ordem alfabética, foi chamado pela vereadora Mariana Conte, que presidiu a posse, para pegar a cédula de votação e, do mesmo modo, após preencher cada um dos cargos, declarou o voto na tribuna. O vereador Luiz Rossini, que está em sua 7ª legislatura, foi reconduzido ao cargo de presidente. Os eleitos para o 1º, 2º, 3º e 4º secretários são os vereadores Guilherme Teixeira, Rodrigo da Farmadique, Arnaldo Salvetti e Dr. Ianco. Para 1º e 2º vice-presidentes, foram eleitos os vereadores Permínio Monteiro e Eduardo Magoga. Na corregedoria, o titular é o vereador Carlinhos Camelô e o corregedor substituto é o vereador Roberto Alves. Outra chapa que concorreu teve como candidatos Mariana Conte para presidente, Fernanda Souto e Wagner Romão como 1ª e 2º secretários e como 1ª e 2ª vice-presidentes as vereadoras Paola Miguel e Guida Calisto. Como corregedor, concorreu ao cargo o vereador Gustavo Peta. A composição obteve 6 votos. O presidente Rossini agradeceu a reeleição e falou do que significa ser reconduzido ao cargo. Primeiro, assim, é uma honra, né? Ser vereador na cidade de Campinas já é uma coisa muito significativa. E presidir a Câmara Municipal de Campinas é algo ainda maior, né? Eu sei da responsabilidade que é estar à frente do Poder Legislativo, receber o voto de 26 vereadores, em parte ao reconhecimento da presidência que a gente conduziu nesses 2 anos anteriores, o trabalho que a gente vem fazendo para fortalecimento do Legislativo, para aumentar a transparência, para aproximar a Câmara cada vez mais da sociedade, trazer a sociedade para perto da Câmara e permitir que o debate aconteça na Câmara de forma respeitosa, democrática e a partir do debate encontrar propostas, soluções, luz para os problemas que a cidade enfrenta. Eu estou emocionado mais uma vez, iniciando meu 7º mandato e pela 2ª vez presidir essa instituição, para mim é de uma alegria incomensurável. Criadas em 2022 e utilizadas pela primeira vez no Orçamento Municipal de 2023, as emendas impositivas são uma ferramenta permanente dos vereadores. A cada ano, eles podem disponibilizar valores de até 1,2% da receita corrente líquida do município para projetos específicos. Neste ano de 2024, esse percentual corresponde a R$ 3.188.000 por vereador. Pelo menos metade deste valor tem de ser obrigatoriamente destinado à saúde. Ao todo, foram aprovadas 646 emendas impositivas. A partir de hoje, durante todo o mês de janeiro, nós vamos mostrar aqui no Jornal Câmara Notícia as emendas de cada vereador. A gente começa com o ex-vereador Edivaldo Cabelo. O ex-vereador Edivaldo Cabelo priorizou a saúde nas emendas impositivas que fez ao orçamento de Campinas para 2025. Entre os quase 1,5 milhão destinados ao setor, o destaque fica para o montante de R$ 800 mil para o Hospital Real Sociedade Portuguesa de Beneficência. Com o recurso, será possível a compra de um aparelho de hemodinâmica.
Assim, o hospital aumentará a capacidade de atendimento, fortalecendo e diminuindo a fila de espera no SUS. Então ela precisa de equipamentos, monitoramentos. Então nós conversamos com ele, também entendemos a necessidade de ajudar a fortalecer o SUS. Sabemos a fila da cirurgia, o quanto é longa, e a aquisição desses equipamentos, que não é só um, são N equipamentos. Então nós destinamos R$800 mil para fortalecer o SUS, para que seja acelerado as cirurgias cardíacas, que é uma opção a mais de um hospital a mais. O ex-parlamentar também destinou na mesma área para o Centro Cirúrgico Pediátrico do Mário Gatinho, o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, a Maternidade e a Irmandade de Misericórdia de Campinas, Santa Casa e a Fundação Penido Bournier, que está entre os destaques com destinação de 100 mil para adquirir um aparelho de vitrectomia para a realização de procedimentos oculares. Todas essas nossas emendas, principalmente relacionado à saúde, foi muito estudado com muito critério. Então nós estamos sendo muito procurados por cirurgias oculares. Então nós conversamos com o Penido, eles apresentaram uma necessidade de aquisição de equipamento e dentro do possível nós contribuímos com... Queríamos contribuir mais, mas infelizmente tem outras necessidades. Mas nós entendemos também que por ser muito procurado a questão de cirurgias oculares, nós demos preferência em ajudá-los com a aquisição desse equipamento que vai ajudar nas cirurgias. Projetos de outras áreas foram escolhidos como a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, para a manutenção de serviços, e uma outra para a Defesa Civil adquirir um drone. Um projeto para a formação de novos pilotos de drone. E nós tivemos recentemente um caso aqui ocorrido que vitimou uma jovem que foi localizada através de um drone por um desses alunos, que ele fez o curso de piloto de drone e ele voluntariamente ajudou a Defesa Civil e foi através do drone que localizou esse corpo. Então, o drone hoje é um equipamento essencial com todas essas mudanças climáticas e outras aí, infelizmente, tragédias. Então, onde o olho nu não chega, o drone chega num custo muito barato. Então, nós entendemos que se faz necessário a aquisição desse aparelho para a Defesa Civil. Desde 2023, os vereadores podem destinar até 1,2% do orçamento municipal através do chamado orçamento impositivo, conforme previsto na Lei Orgânica do Município de 2021. Também durante todo o mês de janeiro, nós vamos mostrar aqui no Jornal Câmara Notícia o trabalho realizado pelos presidentes das comissões. Hoje é a vez do Fernando Mendes, que foi o presidente da Comissão Permanente de Administração Pública. Foram realizadas pela Comissão de Administração Pública, que tinha como presidente o ex-vereador Fernando Mendes, 10 reuniões em 2023 e 6 em 2024. Nós já deliberamos 29 projetos e mais 3, são 32 projetos, fora os projetos que são deliberados dentro do plenário por conta de urgências que são pedidos. Acredito que foi um ano muito bom, porque foram projetos importantes para a administração da cidade. Compete à comissão emitir parecer sobre as proposições que se relacionam com os servidores públicos, os contratados e os prestadores de serviços da Prefeitura e da Câmara. Nossa comissão é uma comissão que trabalha muito próxima da Comissão de Políticas Urbanas e também da Comissão de Finanças e Orçamentos. Os projetos normalmente transitam dentro dessas comissões e eu acredito que foi importante para a cidade, um trabalho de muitos vereadores, mas também projetos do Executivo, projetos importantes, que inclusive está sendo finalizado agora o ano, e só trouxe benefícios para a cidade. Também fizeram parte da Comissão da Administração Pública durante este biênio 2023-2024 os vereadores Felipe Marquesi, Jorge Schneider, Carmo Luiz e Marcelo da Farmácia. A Comissão de Administração Pública, com a composição dos 5 vereadores, ela tem um trabalho que eu acredito que foi muito bom, porque
nós tivemos de todos esses projetos apenas um que nós demos um parecer desfavorável. Todos os outros foram colocados à disposição do plenário para ser votado. Eu acredito que com isso a comissão encerra, como se diz, né, com chaves de ouro. Fizemos um bom trabalho para o desenvolvimento aqui da cidade de Campinas. O presidente do colegiado reforçou que os projetos também passaram por outras comissões. A Comissão de Administração Pública, ela se organiza, ela recebe o projeto, mas o projeto não sai da comissão e já vai para o plenário. Ela passa ainda pela finanças de orçamento, muitas vezes por políticas urbanas, às vezes está coligado também com ciências e tecnologia, muitas vezes tem a questão educacional ou esportiva, mas no geral, a gente faz um balanço no geral, foi muito importante para a administração da cidade. Balanço positivo. Muito positivo, e os meus agradecimentos a quem nos deu condições de trabalhar, a TV Câmara, os funcionários e também os vereadores que participaram para que nós pudéssemos assim deliberar os projetos para a cidade. O vereador Arnaldo Salvetti foi eleito para o segundo mandato consecutivo. Sobre o parlamentar, curiosidades, onde nasceu, idade, cargos que ocupou até aqui, acompanhe o perfil. Arnaldo Salvetti, do MDB, recebeu 6.921 votos e foi eleito para o segundo mandato consecutivo. Tem 54 anos e completa 55 no dia 18 de janeiro. Nasceu em Campinas, é casado, pai de 2 filhos e tem um neto. É formado em Publicidade e Propaganda, com pós-graduação em Gestão Pública. É o presidente do MDB em Campinas. Antes de se eleger vereador, foi assessor parlamentar na Câmara Municipal de Campinas e atuou como servidor público na Secretaria de Esportes e depois na pasta de Assistência Social. Em 2015 foi secretário municipal de Trabalho e Renda, onde aumentou as feiras da economia solidária e criou o programa Prefeitura nos Bairros. Em 2017 assumiu a presidência da CETEC. Implantou as feiras noturnas, que oferecem oportunidades de renda e emprego a milhares de pessoas. No primeiro mandato na Câmara Municipal, foi o presidente da Comissão de Política Urbana e da Comissão Especial de Estudos sobre Feiras Agropecuárias, Provas Equestres, Exposições, Leilões e Rodeio em Campinas, conhecida como a Comissão do Rodeio. O vereador Carlinhos Camelot assume uma cadeira no Legislativo pela 4ª vez consecutiva, a segunda como titular. Então, sobre o número de votos recebidos, curiosidades da vida, início com o movimento estudantil, acompanhe agora mais um perfil. José Carlos dos Santos, mais conhecido como Carlinhos Camelot, do PSB, foi eleito para o 4º mandato. O segundo consecutivo como titular, após receber 7.328 votos. Tem 51 anos. É casado, pai de 2 filhos, microempreendedor e político. É natural de Cianorte, no Paraná, e veio para Campinas aos 8 anos de idade. Aos 19 anos, em busca de emprego, encontrou na informalidade o próprio sustento. Iniciou na militância do movimento estudantil secundarista e depois passou a integrar o movimento sindical da categoria. Vice-presidente do Sindicato dos Empreendedores Individuais de Ponto Público Fixo e Móvel, Carlinhos é um grande defensor da categoria e lutou por 12 anos para conseguir o espaço de 18 mil metros onde será construído o shopping popular para os informais. No último mandato na Câmara Municipal de Campinas, foi o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. O vereador Carmo Luiz está no 4º mandato consecutivo. Sobre o início na política, carreira profissional, curiosidades, acompanhe mais um perfil. Carmo Luiz, do Partido Republicanos,
recebeu 5.479 votos e está eleito para o 4º mandato consecutivo. Tem 54 anos, é pai de 2 filhos e avô de um menino. Nasceu em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo. Veio com os pais para Campinas no mesmo ano. O primeiro ofício foi em uma drogaria, já aos 12 anos, e desde então sempre trabalhou no setor, razão que o tornou conhecido como Carmo da Farmácia. Em 1997, inclusive, começou um novo empreendimento farmacêutico na região do Campo Belo, aeroporto de Viracopos, onde reside até hoje. Em todos os mandatos, o parlamentar esteve voltado principalmente pelo desenvolvimento dos bairros da Zona Sul de Campinas, particularmente os que formam o entorno do aeroporto de Viracopos, às quais converge a maior parte das proposituras encaminhadas à mesa diretora destinadas ao Poder Executivo. No biênio 2023-2024, foi o presidente da Comissão de Relações Internacionais aqui na Câmara. 12:00 mais 56 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Para quem está nos assistindo, está desempregado, disponível para o mercado de trabalho ou quer começar 2025 com um emprego diferente, preste atenção, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com mais de 400 vagas disponíveis para esta segunda-feira. A repórter Rúbia de Oliveira está na unidade do centro e tem mais informações. Seja bem-vinda, boa tarde e feliz ano novo, Rúbia. Boa tarde a você, Gabriel. Boa tarde a todos. Um feliz ano novo. Que esse ano de 2025 seja extraordinário para todos nós. Isso mesmo. Eu estou aqui no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, o CEPAT, que inicia então a primeira semana útil do ano de 2025 com vagas de emprego para você que busca aí o seu trabalho para este ano. Ao meu lado está a Camila Garrido, ela que é diretora aqui do CEPAC, coordenadora, vai falar para a gente sobre essas vagas e também vai dar dicas para você de como você deve fazer para se candidatar. Muito boa tarde para você, Camila. Feliz ano novo, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, também desejo feliz ano novo para todos, que seja iluminado. Maravilha, iluminado para todos nós e para você que está em casa pensando, será que eu vou conseguir? Você já conseguiu. Pensamento positivo é o primeiro passo. Com certeza. E olha, não só pensamento positivo, mas o movimento, né, de busca para as novas oportunidades que estão dispostas. O CEPAT já está desde a semana passada trabalhando com o setor de captação de vagas, buscando essas oportunidades para os trabalhadores do município de Campinas e da região metropolitana. E a gente vê aqui no CEPAT um movimento, né, as pessoas já realmente buscando essas oportunidades. Então, o painel do CEPAT inicia hoje com mais de 450 vagas, com todos os setores econômicos, inclusive com vagas de estágio, vagas para pessoas com deficiência. Acho que é importante dizer, as pessoas com deficiência têm a exclusividade em algumas vagas, então nós temos hoje também, e como eu falei, diversos setores aqui à disposição dos trabalhadores. Muito bem, olha só, segunda-feira, né, segundona, tem aqui mais de 400 vagas somente para hoje, né? Isso mesmo, importante dizer, Rubia, o painel do CEPAT, ele é bem dinâmico. Por quê? Porque o setor de captação de vagas, ele funciona a todo momento, então essas vagas entram e saem a todo instante. Por isso que a gente, você trabalhador que esteja buscando oportunidade, a gente orienta que veja o painel do CEPAT mais de uma vez no dia, porque às vezes a vaga que você tem compatibilidade para ser encaminhado para entrevista, às vezes ela entra num outro período, então é importante, veja mais de uma vez por dia, e você pode também visualizar não só pelo site, mas também pelo WhatsApp. A Prefeitura disponibiliza o WhatsApp também para a busca da sua vaga de emprego. Muito bem, destaca pra gente algumas das vagas que estão disponíveis hoje. Como a Camila falou, vão se atualizando, né, de acordo com o que as pessoas vão aí se encaixando nas vagas. Mas você pode detalhar algumas assim que estão disponíveis neste momento aqui no CEPAT?
Claro, olha, então construção civil, servente de obras, pedreiro, os supermercados estão com diversas funções aqui, olha, repositor, padeiro, operador de caixa, fiscal de loja, açougueiro. Tem também setor de transportes, inclusive, essa que eu vou dizer aqui, que é a função de mecânico, ela oferta a maior remuneração do painel no momento. São 2 vagas, num salário de R$ 4.300. E como eu falei, tem a vaga de estágio também, que é ligada ao setor de vendas. E então, muitas oportunidades, inclusive, que não exigem experiência. O que isso significa? Quando não há exigência, a gente tem uma facilidade de encaminhar o trabalhador que talvez queira mudar, né, de profissão, quer buscar aí novos desafios ou remunerações melhores. Então, essas vagas que não pedem experiência, elas são uma porta de entrada para esse tipo para colocação ou recolocação no mercado de trabalho. Olha só que notícia boa para você iniciar o ano de 2025 no mercado de trabalho. Para a gente fechar, Camila, como que as pessoas devem fazer aí as inscrições, né? Pode vir presencialmente, precisa fazer um agendamento antes, como que está funcionando? Olha, tem 2 formas do trabalhador se cadastrar no sistema e ser encaminhado para a vaga. Ele pode fazer online, tá? No site do CEPAT está um quadrinho azul lá escrito Emprega Brasil, que é o portal do Ministério, o mesmo sistema que utilizamos aqui, mas se você quiser vir ao posto, aos 3 postos do CEPAT, de forma presencial, é preciso agendamento. Para isso, no portal do Cidadão Campinas ou no mesmo número de WhatsApp que a gente disponibiliza as vagas, também há a possibilidade de já fazer o agendamento. E a gente tem um agendamento já para hoje, o trabalhador pode acessar já nos 3 postos as oportunidades ainda hoje mesmo agendando. Muito bem, Camila Garrido, ela que é coordenadora aqui do CEPAT, que inicia então o ano de 2025 com mais de 400 vagas para você. Inicia a primeira semana útil, né, que o pessoal fala do ano de 2025. Lembrando então que se você está em busca de um emprego, pode entrar em contato com o pessoal aqui do CEPAT, tem o site para acessar, tem o telefone que a Camila passou, 156. 2116 0156. 156, Rúbia, é quando você está só por telefone. Quando é pelo WhatsApp, só por mensagem, então é 2116 0156. 2116 0156. Não espere mais, o momento é esse, a hora é agora. Camila, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, um ano extraordinário e que venha cheio de emprego para a nossa gente. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. Estamos todas as equipes de atendimento ao empregador, atendimento ao trabalhador disponíveis para vocês em 2025. Maravilha, então. Valeu, Gabriel, é isso aí. Então, você que está procurando um emprego, você já sabe, em cepat.campinas.sp.gov.br tem todas as informações. A gente deseja a você um ano de 2025 cheio de boas notícias e, claro, empregado. Voltamos ao estúdio. É o desejo de todos nós. Muito obrigado, Rúbia de Oliveira, pelas informações. Agradeço também, claro, a disponibilidade do tempo da Camila Garrido com a nossa equipe por nos contar, então, as vagas disponíveis aqui para a cidade de Campinas nesta segunda-feira. E claro que ao longo de todo janeiro, todo ano, nós vamos informando sobre as vagas de emprego aqui para a cidade de Campinas. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque à medida que o próximo ano se aproxima, chegou, muitos empreendedores questionam, né? Como eu posso me preparar para o futuro e superar os desafios? Por isso, nós preparamos uma reportagem sobre as principais tendências de empreendedorismo agora para 2025. A maneira com que os consumidores e os negócios se relacionam vem mudando e se tornando cada vez mais dinâmica nos últimos anos. No ano de 2024, houve um grande crescimento no empreendedorismo, com mais de 3 milhões de novos registros de micro e pequenas empresas no Brasil. E em Campinas, por exemplo, a abertura de pequenos negócios subiu. Atualmente, a cidade conta com 128.593 pequenas empresas. Nesse cenário, os micros e pequenos empresários devem saber como se adaptar e se estruturar para se manterem no mercado e crescerem cada vez mais.
Entre as principais tendências de consumo para 2025 estão a personalização, a valorização da sustentabilidade e do bem-estar, além da inteligência artificial, como explica Aldo Batista, consultor de negócios do Sebrae São Paulo. A gente tem várias tendências, né? As tendências, elas quase que formam um ecossistema. Então a gente tem, por exemplo, a questão da sustentabilidade, tá? Que é uma questão que vem aí da geração nova, é uma geração que busca muito mais experiência, busca muito mais sustentabilidade, economia circular, né? Então, para onde vai esse lixo da embalagem que eu estou comprando? E a gente tem também a questão envolvendo tecnologias, né, como inteligência artificial, e a personalização, hiperpersonalização no atendimento. Então, a gente tem essas tendências para 2025. Aldo ainda ressalta que planejar é essencial e entender as tendências de consumo pode ajudar a transformar incertezas em oportunidades. Se você vai abrir a empresa, analisar essas 6 tendências e analisar como que isso impacta no seu projeto de abertura da futura empresa, né? Projetar isso, analisar se já tem alguém fazendo isso, algum concorrente no ramo que você deseja abrir que já faz isso. Se você já tem a empresa aberta, verificar se você já tem um uso de alguma dessas tendências, se não tem, analisar também o que está sendo utilizado ou o que não está sendo utilizado, mas que você pode utilizar. Eu sempre falo que a empresa ela tem que estar observando o cenário, né? Ela tem que observar onde ela está inserida, quem são os concorrentes, o que eles estão fazendo, o que tem de novidade. Se a empresa não buscar isso, que a gente chama de melhoria contínua, inovação, ela está fadada a fechar. Então, isso para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho de empresa. Se você observar as empresas que se perpetuam no mercado, são as empresas que têm sucesso no mercado, são as que têm exatamente organização, melhoria contínua, inovação e leitura de cenário. Então, se eu quero, enquanto empreendedor, me manter no mercado, eu preciso observar o que os meus concorrentes estão fazendo, o que tem de inovação na minha área, o que vai acontecer, como, por exemplo, as tendências de 2025 para que isso dê certo. Agora é hora do quadro De Olho na Educação, que vai abordar a literatura africana e falar sobre nomes e obras importantes, com enfoque nos vestibulares da Unicamp. O repórter André Aranha conversou com uma especialista no assunto. Bom, é isso aí, pessoal. De olho na educação. Hoje um assunto certamente muito importante, porque nós vamos falar sobre literatura africana. Vamos bater um papo aqui com a Helena, que é conhecida como Helena porque é brasileirou, né? Você é italiana, né? Sou. O pessoal já fala Helena, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Tudo bem com você? Muito Tudo obrigado bem. por atender a gente aqui no quadro De Olho na Educação. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui com você falando de uma coisa que eu gosto tanto, que são as literaturas africanas. Bom, e esse é um assunto que tem ganhado cada vez mais aí espaço, repercussão. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é importante dizer que o Brasil sempre foi um país pioneiro no estudo das literaturas africanas. Há uma geração realmente que foi muito importante em construir esse campo de estudos. É claro que isso tem muito a ver também com as mudanças sociais, as mudanças que vêm ocorrendo nas universidades públicas, sobretudo, no que diz respeito também ao acesso das pessoas nos cursos universitários. E recentemente, não é, a gente tem visto um aumento muito grande de interesse, de engajamento na área do estudo de literaturas africanas por óbvias razões. O Brasil é maioritariamente feito de África, não é? Então é muito importante que esse campo de estudo sejam presentes e consolidados na educação, não é? Sobretudo no ensino básico, mas também no ensino superior. E isso tem sido progressivamente um cenário cada vez mais promissor, não é? Cada vez mais interessante, também devido ao acesso, não é, de pessoas negras, pretos e pardos, através de cotas, na universidade pública. Isso também tem contribuído muito, porque existe um interesse muito grande em descobrir África, as Áfricas, como eu costumo dizer, não é? Porque a África
É um continente gigantesco, não é? Gigantesco. E a gente, às vezes, tem uma noção muito limitada com certeza. da sua diversidade, Sem das dúvida. suas línguas, culturas. E a literatura é o meio mais, a linguagem, digamos assim, mais emblemática para entrar em contato com esse continente. Porque a gente realmente tem literaturas assim, absolutamente extraordinárias. Fantásticas. E que a gente precisa ler, estudar e conhecer. Então, isso para mim, é realmente algo que faz parte da minha atuação, não é? Eu entrei aqui na Unicamp num concurso que foi uma demanda dos alunos, do corpo estudantil, em ter uma pessoa que trabalhasse, um docente que trabalhasse a área de literaturas africanas. Então, é uma grande satisfação poder, enfim, contribuir e ajudar naquilo que me parece um conhecimento indispensável para que o Brasil conheça a si próprio melhor. Você chegou ao Brasil em que ano? Eu cheguei não faz muito tempo, eu cheguei em 2016. Porque chama a atenção português fluente, você disse também que morou em Portugal, então deu aquela facilitada, né? Sim, porque português é uma língua muito complicada e você fala um português impecável, né? Obrigada. Eu me formei parcialmente em Portugal, porque eu fiz a minha graduação em Bolonha, na Itália, e depois saí de Itália para fazer o meu doutorado em Portugal, nomeadamente na área de literaturas africanas de língua portuguesa. Eu fiz um doutorado sobre literatura moçambicana e fui ficando com bolsas de pesquisa, não é? De pós-doutorado, fui professora convidada na Universidade do Minho, e também passei por Moçambique, pela África do Sul, enfim, as minhas pesquisas. Então, eu hoje digo que o português é a minha quase primeira língua e eu já sonho em português. Então... Pois é sempre aqui em Campinas ou morou em outro lugar do Brasil? Eu, na verdade, moro em São Paulo, não é? Mas, sim, morei sempre aqui, não é? Porque eu vim por conta da Unicamp. Foi a Unicamp que me trouxe ao Brasil. Eu prestei concurso público em 2000 Opa, cuidado. Desculpa. Eu perguntei isso, Helena, justamente porque Campinas tem a Unicamp, então era aí que eu gostaria de chegar. Qual a importância da Unicamp, não é? Com essas literaturas? O que você pode falar sobre isso? O papel da Unicamp? Bom, a Unicamp, como a larga maioria das universidades públicas, tem um papel muito importante nisso. Não é só na formação, na educação superior, digamos assim, mas também na convivência, na criação de um espaço, não é, de saber e de conhecimento. A Unicamp é uma universidade extraordinária, não é, no sentido que é uma universidade que tem condições muito boas de trabalho, de pesquisa, de ensino, que acolhe um público muito grande, não é? A nossa universidade é uma universidade que capta alunos... Quase uma cidade, né, Helena? Exatamente, vamos combinar, né? Exatamente. E realmente tem também um grande interesse por parte de alunos e alunas no estudo das literaturas africanas, inclusive a inserção, por exemplo, de obras africanas. Isso, eu estava dando uma olhadinha, inclusive, aqui no release, são obras importantes, gostaria que você de leitura falasse obrigatória, sobre elas, não é? por favor. Para o vestibular. Isso é um aspecto muito importante, o fato de ter autores e autoras africanas na lista de leituras obrigatórias para o vestibular ou para a FUVEST. Enfim, no caso aqui da Unicamp, a gente já teve um livro muito importante do Pepe Tela, que se intitula Mayombe, alguns anos atrás. E na lista mais recente entraram realmente uma autora incontornável, não é? Que é a Chimamanda Adichie, que é uma autora nigeriana, que mora entre a Nigéria e os Estados Unidos. Então, a obra dela lida muito com essas duas dimensões, o espaço e o contexto da Nigéria, mas também o contexto da chamada diáspora, não é? Então, das pessoas que, enfim, vivem em outros contextos fora de África. E esse livro é um livro muito interessante, é um livro de contos, é um livro que dialoga muito com o público mais jovem, não é? Então, foi uma escolha muito boa. Mas não é a única, digamos assim. Temos autores como a Paulina Chiziane, por exemplo, Niket, uma história de poligamia que já teve em leituras de vestibulares aqui no estado de São Paulo. Como eu já mencionei, o Pepe Tela, que é um autor angolano muito importante. Nós tivemos aqui na Unicamp Mayombe, não é? Como obra de leitura. Mas também, por exemplo, Nós Matamos o Cão Tinhoso, do Luiz Bernardo Uana, que é um importantíssimo escritor moçambicano.
Enfim, essa é um pouco uma amostra de como realmente existe uma possibilidade de divulgar, consolidar e dar uma mensagem muito importante, porque a lista, enfim, de leituras obrigatórias do vestibular é uma mensagem muito importante, não só para os alunos e as alunas que tentam entrar, que se preparam para o vestibular, mas para a nossa sociedade, não é? Uma prática de valorização dessas literaturas. E isso é muito bem-vindo e eu espero que seja cada vez mais, não é? Que haja cada vez mais autores e autoras africanas presentes. Eu, por exemplo, tenho aqui um livro que não está na lista do vestibular da Unicamp, que é de um escritor africano que ganhou nada menos que o Prêmio Nobel da Literatura, não é? O Abdul-Razak Gurnah. A gente tem aqui na biblioteca a obra no original, em inglês, mas o Gurnah já tem tradução, não é? Tem já 3 obras traduzidas e editadas no Brasil, e é um autor absolutamente extraordinário, não é? Importantíssimo, um professor também de literatura, então, enfim, uma pessoa com uma inserção muito grande nos debates literários e que em 2022 foi premiado com o Prêmio Nobel da Literatura, não é? Então, bacana. Esse aqui é principalmente sobre o que, Helena? Esse livro, o Paradise, é um livro muito interessante porque lida com a região da África Oriental, não é? A região ali da Tanzânia, daquilo que hoje se chama Tanzânia, e, na verdade, fala de um evento histórico muito importante, que é o começo da Primeira Guerra Mundial no continente africano, que é um assunto muito pouco trabalhado, digamos assim. A gente tem essa ideia muito pouco trabalhado, que a Primeira Guerra só foi na Europa, e não é verdade. A Primeira Guerra Mundial foi um evento muito importante no continente africano. Então, é um autor realmente que lida com essa região que o Brasil conhece um pouco menos, não é? Que é a região da África Oriental, a costa do Oceano Índico, mas que traz assim um conjunto de questões que são fundamentais, inclusive sobre a questão da língua, sobre a questão do Islã em África, enfim, e essa região costeira, não é? Que é tão importante. Então, o Gurnah é um caso desse e eu desejo e eu penso que daqui para frente cada vez mais obras de autores e autoras africanas serão disponíveis a um público de língua portuguesa, porque existe uma política de publicação muito boa que está sendo feita por grandes editoras e por pequenas também. Por exemplo, temos aqui a editora Capulana, que é uma pequena editora, não é? Que faz um projeto realmente de publicação. Posso ver de novo esse? Claro, obviamente. Inclusive tem vários autores e autoras angolanas, moçambicanos, mas também da Nigéria. Nós Matamos o Cão Tinhoso. Nós Matamos o Cão Tinhoso é um livro assim, fundamental. Qualquer pessoa que estuda literaturas africanas de língua portuguesa Por que, Helena? Porque é um livro realmente que se dedica a essa questão da relação entre o colonialismo, não é? A violência do colonialismo, o fim do colonialismo em Moçambique e aquilo que fundamentalmente vem depois. É um livro importante, é um livro muito utilizado, inclusive no ensino básico, não é? Porque é um livro que se presta muito bem, por exemplo, para pensar a questão do racismo, de uma educação antirracista, de um letramento antirracista. Então, inclusive muito bom que obras africanas sejam utilizadas para a gente trabalhar esse assunto, não é? Trabalhar para uma sociedade onde o racismo seja ausente, completamente erradicado. Boa, olha, Helena, o papo foi tão bom que o nosso tempo passou rapidinho, já está quase acabando aqui, mas dá tempo, logicamente, de você fazer aí suas considerações finais. Muito obrigada. Eu quero agradecer porque essas oportunidades de falar de literaturas africanas e de como a Unicamp também está se protagonizando nesses projetos é muito importante e eu fico à disposição, sou muito, acredito muito que a educação seja realmente a grande transformação que a gente pode fazer. Com certeza, não tenha dúvida disso. E, portanto, enfim, fico muito feliz dessa oportunidade de conversar de uma coisa que eu gosto tanto de fazer, que é ensinar, pesquisar literaturas africanas. Bom, eu tenho esse quadro que é o De Olho na Educação, sou suspeito para falar sobre isso, né? Sobre educação, que realmente eu sou apaixonado. Concordo com você. Desses daí, qual que é o seu preferido?
Eu não quero dizer, porque eles são todos meus preferidos. Eu acho que não tem... Não, vai ter que escolher um, Helena, pra gente encerrar aqui. Eu tenho Você tem 1, 2, 3, 4 aí com você. Qual que eu... Sim, eu gosto realmente muito desse livro, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Mas gosto também muito do Abdulrazak Gurnah, não é? É um autor. Eu perguntei isso porque o que você falar que é o seu preferido, eu vou querer ler. Bom, assim, não podendo indicar os 4, eu vou indicar o Gurnah, o Paraíso, não é? Boa! Existe em edição portuguesa pela Companhia das Letras. O Gurnah tem 3 livros agora em português, que são Paraíso, Sobrevidas e A Beira-Mar também, que é um livro extraordinário sobre refúgio, migração, enfim, direitos humanos, muito importante. Boa, também. Muito obrigado por atender a gente. Obrigada eu. Valeu, bom pessoal, eu sou André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau! Início de ano com fortes chuvas aqui na cidade de Campinas, inclusive com granizo, né? Causou muitos transtornos, inclusive com quedas de árvores aqui na cidade. Para amanhã, terça-feira, o sol aparece durante todo o dia, à tarde a nebulosidade aumenta e pode chover na cidade, aquele clima típico de verão. Nesta época é preciso ficar atento porque pode sim ser em grande intensidade. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, então, 7 de janeiro, mínima de 19 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem o Estúdio Câmara ao vivo, a apresentação da Carla Mendrô. Não perca, então, sobre as resoluções para este ano que está se iniciando. O Jornal Câmara Notícia retorna amanhã, na terça-feira, ao meio-dia, ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.